Muito boa tarde, amantes do Sport Talks. Eu sou o Léo Habib. Eu sou o Rodrigo Rosa. E a gente vai começar a conversar um pouquinho hoje sobre lesão, sobre persistência, insistência, teimosia. É isso? Frustrações. Você falou de lesão, engraçado, né? Porque eu também estou todo lesionado, né? Até mais cedo eu estava fazendo fisioterapia. Inclusive, eu preciso de dicas de exercício para epicondilite lateral. Você tinha comentado comigo. Então, tá Tem uma que merda. trabalhar nisso daí. Tá uma merda. E eu tenho que jogar tênis essa semana. Não consigo mais adiar. Mas vamos por partes, né? A gente estava até conversando um pouco antes sobre essa questão de lesão, né? E o quanto que isso meio que dá uma travada, meio que para a gente. E você acabou de se lesionar e eu também. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Me conta aí como é que foi, como é que você se machucou, que depois eu vou também contar como é que eu me machuquei. Show. Eu acho que, infelizmente, é uma parte do esporte que complica um pouco os planejamentos, né? Mas só que ela também faz parte. E no último podcast, na última conversa, a gente estava falando de planos futuros, né? De planejamento, que eu queria fazer no segundo semestre, a gente já tem que remodelar tudo. Mas faz parte dessa impermanência da vida. Mas só que eu me machuquei correndo na trilha. Assim, já tinha... É normal, não é que é normal, é comum acontecer de virar um pé, outro, mas não se lesionar. Durante a trilha eu já virei o pé várias vezes, mas não ao ponto de me machucar. É minha primeira lesão desde que eu pratico esporte. Caramba! Pratico esporte desde 9, 10 anos e é a minha primeira lesão. Então, eu tenho até sorte em relação a isso. Sem É dúvida. ótimo. E ainda bem que veio num momento depois de prova, etc e tal, período de transição. Então, mas foi isso, eu estava correndo na trilha com 2 amigos meus e estava numa descida e virei o pé. Ainda tentei continuar, dei uns 2, 3 passos assim. Aí eu até te falei, né, a adrenalina subiu. Achei que eu ia desmaiar, alguma coisa do tipo. Mas eu não achei que fosse nada sério, não. Aí foi passando... Eu ainda voltei, andei 5 quilômetros depois. Não, 5 quilômetros não. Deu 2 horas. Eu acho que foi 5 quilômetros, foi isso mesmo. Deu 10 quilômetros no total, eu tava na metade. Mas eu não achei que fosse nada demais. Eu tava com dor, mas conseguindo andar, sabe? Aí quando foi chegando em casa, o tornozelo foi só inchando, ficando roxo. Aí eu vi, realmente eu vou ter que ir no médico. Uhum. Ficou Mas foi chateado? isso. Ficou chateado em algum momento? Fiquei. Tipo assim, eu fiquei triste porque eu sabia que aquilo ia atrapalhar o meu planejamento. Mas eu não fiquei, vamos dizer assim, é o fim do mundo, sabe? Remoendo isso. Não, faz parte, eu vou replanejar. Não começar do zero, porque tenho passado esportivo, mas eu vou ficar um tempinho e ele vai afetar minha performance, com certeza. Mas acredito que faz parte. Já sabe quanto tempo sem treinar? Sexta-feira eu vou saber. Eu tenho que ficar 2 semanas imobilizado e já estou há uns 10 dias. É o tempo que eu fiquei mais... É maior período de tempo que eu fiquei parado desde que eu me lembro. Legal. Quer dizer, legal não, tá? Mas... Interessante. Tá, então deixa eu falar um pouquinho. Eu não vou falar de todas as lesões, porque a gente só vai sair daqui às 5 horas da tarde, né? Mas, assim, a mais impactante para mim foi quando eu fiz eu machuquei o joelho lutando judô em 2001. Pô, de bobeira, foi um erro, porque eu tinha lutado o carioca, perdi o bronze, e aí no treinamento, assim, depois, estava tranquilo, fui fazer uma queda e o garoto se desequilibrou e veio no meu joelho. Eu fiz a queda errada, né? E aí eu não cheguei a romper os ligamentos, mas tive que operar porque tive que tirar metade do menisco porque ele descolou. Tá? Essa foi a lesão que meio que mudou drasticamente a minha vida, porque depois disso eu parei faculdade, parei de estudar, parei de fazer esporte, engordei pra cacete. Então essa foi meio que um marco. Agora, assim, mais recentemente, eu tive a síndrome da pedrada na panturrilha
que é quando dá aquele, tipo, um estiramento, né? E que é uma merda também, que eu também precisei ficar parado. E as duas recentes foram um dedão, dois dedões, que eu também parei um mês. E agora essa dor, essa tendinite aqui no cotovelo, que é uma epicondilite, né? E que eu não sei como é que foi. Não sei se foi malhando errado, jogando o alto para cima. Não sei se foi judô, jiu-jitsu. Nunca tive. Não foi, apesar de ter o nome de, como é que é? Cotovelo do atleta, né? É, Do tenista, cotovelo do tenista, não foi jogando tênis, mas eu senti muito quando eu fui jogar tênis. E eu preciso, aí entra o outro ponto, né, que é esse final de semana eu tive o módulo do judô e eu não estava parando quando eu fui no médico. E ele falou, ó, tem que parar. Umas 2 ou 3 semanas aí sem fazer esforço. E eu acho que aí já começa um pouquinho não vai dar. Não posso ficar parado, porque eu tinha um módulo, estava marcado, não posso mais faltar, porque eu já tinha faltado do dedão. Então eu tive que participar. Então já começa esse conflito. Porra, não estou fazendo o que eu sei o que precisa ser feito. que deveria. Exato. Então já começa o primeiro ponto. O segundo ponto é que talvez seja um pouquinho diferente de você por ser a primeira e também por causa da sua idade, que é aquela coisa do, porra, toda hora agora eu vou me lesionar, né? E aí entra, óbvio que eu vou pegar esses aspectos mais psicológicos, mas de, porra, de novo, cara, não é possível. Será que eu não vou parar de sentir dor? Será que eu não vou parar de ter esses pequenos probleminhas, né? E aí a cabeça começa a pensar diferente, né? De tipo, porra, tá, o que que eu faço? É para parar mesmo? Não é? Tipo, aí dá aquela desanimada, porque você tem que ir na fisioterapia, mas você não pode ir mais para academia, você não pode mais treinar, e aí você fica pensando, pô, como é que eu faço, né, para adaptar o treino e continuar em movimento, porque, pô, a gente, eu nem sou, agora eu acho que eu sou mais ativo, né, mas a gente que treina todo dia sabe o quanto que é bom, o quanto que faz bem você, tipo, acordar, ir treinar e só depois começar a fazer as coisas. É engraçado porque dá até mais disposição, né? Quando esse tipo de coisa acontece, tipo, uma semana quando eu me machuquei agora recentemente, uma semana eu não fiz nada, né? Eu parei de fazer atividade física. E aí você já começa a sentir mais cansaço, você começa a sentir mais sono. E é engraçado, né? Porque você está dormindo mais, Uhum. mas automaticamente você já começa a, porra, ficar mais mole, ficar mais. Quando a gente começa a se frustrar, de novo, não sei se acontece com você, mas já dá com vontade de comer. Eu tô aqui mesmo, né? Vou comer umas besteiras, né? Eu vou enfiar o pé na jaca e só contribui para você piorar mais ainda todos os aspectos mentais e os aspectos físicos também, né? Mas conta aí, o que você tem sentido desde. Foi sexta-feira? Foi sábado passado. Já Sábado. tem uns 10 dias aí, tem um tempinho. Já deu para sentir diferença. Então, o que É você. aquilo, tanto a atividade física, o sono e a alimentação, ela afeta. Não tem um fator que você cite que não afeta na sua vida. Eles incluem todas as gamas possíveis dentro da vida do ser humano, impacta. Então, ficar sem atividade física mudou minha rotina, porque ela estava dentro da minha rotina. Então, todo aspecto comportamental de você está mais ansioso, porque, querendo ou não, a atividade física diminui, aumenta a parte dopaminérgica, então você fica mais, né? Você sente mais prazer durante o dia, fica mais fácil você seguir as atividades diárias. A questão de saciedade também, eu senti mais fome que o normal, podendo comer menos, tendo que comer menos no caso, porque o gasto calórico foi lá embaixo, né? Então, mas eu senti muita diferença, muita diferença. E é o que eu tinha comentado. Foi a primeira vez que eu fiquei tanto tempo, que é a primeira vez que eu estou passando nesse período tão grande de sedentarismo. Mas foi até uma coisa que eu lembrei, Léo, da nossa última conversa, em relação à mudança de mentalidade, sabe? De procurar alternativas quando, né, essa questão de eu tinha que fazer uma coisa, eu vou trazer meu foco para outro objetivo.
você tinha comentado dos atletas, né, que antes eram de alto nível, eram os melhores do mundo, e talvez a mentalidade deles muda. Eu tentei trazer isso para o outro lado. Eu falei, cara, vou pegar matéria atrasada, livros que eu queria ler, e vou pegar para estudar, para revisar. Então, foi o que eu tentei fazer semana passada. Eu peguei um tópico, destrinchei um monte de artigo em relação a esse tópico, estudei sobre ele. 2 livros que eu queria revisar alguns pontos, peguei para revisar. Tinha um livro que já estava, aquele livro que você compra, deixa na prateleira, que fica lá no plástico, né? Aí você tira e lê. Foi o que eu fiz. Foi o que eu tentei fazer. Não é a mesma coisa, não substitui, porque o exercício físico é insubstituível nesse caso, mas pelo menos me ajudou a trazer esse outro foco, né? Que exemplo, meu Deus do céu. Olha que orgulho desse menino, gente. Meu Deus do céu, olha como eu gostaria de ser assim. É porque eu não sei se vocês observaram, mas ele falou completamente o avesso do que aconteceu comigo, né? Isso é curioso, porque, agora falando sério, eu até tentei, né? Tipo, logo quando eu machuquei o dedão, a primeira semana foi off, total, falei, não vou fazer nada. Na segunda semana eu me senti mal, eu pensei exatamente como você. Tipo, pô, não, calma aí, dá para fazer alguma coisa, né? Vamos lá para academia, né? Sobe uma escada, não dá para correr, não dá para caminhar, mas dá para subir uma escada, dá para fazer aí tu vai falar os nomes, né? Uma abdutora, uma cadeira abdutora, uma adutora, dá para você fazer a flexora, dá para fazer isso, não tem problema, né? E Adaptar, né? é uma maneira de você continuar em movimento. Eu procurei isso, mas na primeira semana foi muito difícil, sabe? Porra, de novo, cara. E eu acho que ainda tinha um pouquinho daquela esperança de, não, vai melhorar, não foi nada demais, não. Não é porque eu ainda estava naquela, eu acho que até naquele luto de, vou fazer ressonância e não vai dar nada sério, não. Né? Porque logo quando aconteceu, né, quando eu fui no médico, no raio-x não tinha nada. Então já foi uma boa surpresa, de, tipo, não tem fratura, opa, mas tá tudo bem. Mas e aí o médico já começa a botar um terror, do tipo, olha, na minha experiência, isso aí é cirurgia, tá? Porque, pô, apesar de você não ter fraturado nada, teu dedo foi muito para fora, teu dedo tá roxo, então é possível que seja uma coisa mais cirúrgica, porque ele não vai voltar pro lugar, né, naturalmente. Aí você já começa a ficar assustado, então já dá aquele baque. Então, durante a espera para fazer os exames, né, que eu só consegui fazer uma ressonância depois, tal, eu fiquei nessa baixa, fiz o exame, e aí você começa a melhorar. Eu não sei se você também sentiu isso, mas a dor meio que passa, né? Eu não precisei tomar medicamento, a dor passa. Então, eu acho que isso também vai fazendo você se relacionar de uma maneira diferente com aquilo ali que está ruim. É que você pensa, não tá tão ruim assim, né? Mas você não viu por dentro ainda. Então, tipo, Esse é o grande erro. exatamente. Porque já passou aquele período de inflamação, né? É, e, e você acha que já está ficando tudo bem, mas na verdade tem uma lesão e você precisa cuidar dela. É tanto que quando eu fui no médico de novo, eu já estava sem tala, né? Sem o esparadrapo, porque ele tinha me pedido para fazer isso. Então, esses pensamentos, né, já rola um conflito. Tipo, vou voltar, não é nada demais. E é um engano, porque você tem que aguardar o tempo da lesão, né? Você tem que aguardar o tempo da cicatrização. Mas esse embate é complicado, né? Porque, pô, a gente não é profissional, mas eu fico imaginando muito hoje profissionais, né? Que às vezes recebem um, uma notícia de que, 3 semanas, 4 semanas aí sem jogar. E o cara depende daquilo. Né? A cabeça começa, opa, calma aí, porra, 4 semanas sem? Imagina sentir tudo isso e, e ainda ter a pressão de, tipo, tem que voltar rápido porque estão precisando de você. É bem complicado. Né? Bem, bem. Então, mas falando daquela questão da persistência e da teimosia, para você, eu vou te jogar essa batata quente, assim. Qual você acha que é o limiar ali entre uma e outra? É, é,
essa é a pergunta que toda pessoa que é referência, assim, ou então que eu acho que eu consigo extrair alguma coisa, eu pergunto. É uma pergunta clássica que eu sempre tenho na minha caixinha, porque é exatamente o que você falou, tem uma linha tênue e é muito difícil, e é muito contexto dependente, eu acho, né? Mas eu acho, na minha concepção, que a partir do momento que aquilo pode começar a te gerar mais risco do que benefício, seria o ponto de chavinha, tipo, talvez eu não tenha que ir por esse caminho. Talvez você vai se frustrar demais se você não conseguir, ou então pode gerar, exemplo, uma lesão, eu tenho uma prova daqui a X semanas. Será que continuar treinando vai ser melhor? Talvez eu vou perder o resto da minha vida de treino. Então, talvez essa insistência seja melhor você dar uma recuada e rever o que você está fazendo. Mas só que o limite que você quer saber sobre persistir, tipo assim, você não ser fraco, né? Tipo assim, não vou deixar minha mente me domar e tal. É o que eu falei, eu acho muito difícil. Porque, Léo, a pessoa, ela não sabe o que vai vir no futuro, né? Então ela fica naquela de se eu continuar, pode ser que eu me dê bem, se eu não continuar, eu posso me arrepender. Aí, o que fazer? Por isso que eu acho que é muito contexto dependente, depende muito da pessoa, o que ela vai fazer. Sem dúvida, tem que ser relativo, né? Você precisa avaliar um monte de coisas. Tem duas coisas que eu gosto de comentar, assim. Sempre que um atleta meu se lesiona, ou até mesmo antes dele se lesionar, isso é uma coisa simples, né? Uma das coisas que eu falo é o seguinte: a primeira coisa é a diferença entre responsabilidade e culpa, né? Acho que a gente já conversou sobre isso, eu sempre falo, né? Porque velho fica repetindo as coisas, então eu repito os as frases de efeitos, clichês, e clichê só é bom porque porque a gente repete porque são boas frases, né? Pois. Eu não sei quem citou, eu não sei se é o Cortella que já falou isso, mas agora eu vou pegar para mim e problema dele, eu não quero saber. Mas eu tenho usado isso tanto que eu já incorporei aos meus bordões. Mas eu gosto, sempre falo sobre essa questão de culpa e responsabilidade, porque eu acho que a gente não se dá conta, às vezes, de que, às vezes, até quando a gente sai de casa, né? Principalmente para quem mora no Rio, né? Quando você sai de casa, né? Você está correndo um risco danado de um monte de coisa, né? Quando você sai com o celular, quando você sai com o seu carro, você assume a responsabilidade que alguma coisa pode acontecer, né? E aí eu costumo dar o exemplo do tipo, vamos dizer que um ônibus, o cara vem lá, avança o sinal, bate no teu carro, você parado, né? De quem é a culpa? E ele foge. Ele avançou o sinal, bateu no teu carro e fugiu. Você não conseguiu anotar nada. De quem é a culpa? É óbvio que a culpa é dele. De quem é a responsabilidade? Né? Quem vai ter que pagar o conserto? Você. Você tem seguro? Então, não tenho seguro. Então, você assumiu o risco de sair no Rio de Janeiro de carro sem seguro. Então, qualquer coisa Seguro. que aconteça com você, ou até coisas que vierem a acontecer num acidente e que você venha atropelar alguém, né, tem uma cláusula lá do seguro que é o de responsabilidade de terceiros, né? Que vai que alguém se machuca, então né, tem uma indenização em cima disso também. Então, esse é o primeiro ponto, né? Tudo que acontece com você, né, é de sua responsabilidade. Esse é até um conceito estoico e tal. A gente às vezes não se dá conta disso, de que, pô, se eu tô indo lá pro judô, pro jiu-jitsu, que eu saio para correr, sim, eu posso torcer o pé e posso me machucar. Porra, como assim? Mas eu tô fazendo tudo certo. Não, mas você tá se expondo, né? Você só não vai conseguir fazer isso, você só não vai se expor a uma lesão caso você fique em casa sentado, não Caso. fazendo nada, né? Então, você precisa assumir esse risco. E assumir esse risco
né? Se a gente pensar no seguro, né? O que seria algo análogo ao seguro é você fazer um bom fortalecimento, é você não passar do limite, né? De quanto tempo joga, né? Porque eu, às vezes, cara, às vezes eu começo a jogar e, tipo, eu quero ficar jogando tênis 3, 4 horas, né? Eu já cansei de ficar fazendo isso e sair de lá moído. Caraca, é verdade. Olha quanto tempo eu tô jogando, né? É igual videogame, né? Eu não quero mais parar de jogar aquilo ali. E às vezes o corpo não aguenta, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que já é a questão mais de persistência e, e teimosia, é que, cara, assim, eu fico pensando muito naquela questão do que às vezes quando você é persistente, você procura outras coisas, sabe? Você tenta, né? Pô, meio, deu uma travada ali, deu uma travada naquele ponto e, sei lá, de alguma maneira eu quero passar por aquele ponto. Eu estou tentando pensar num exemplo agora, mas de ganhar de um adversário, de repente conseguir fazer algum tipo de movimento, né? Ou, no seu caso, de conseguir fazer uma prova, né? E quero fazer 21K abaixo do meu tempo lá, que eu bati, ou até mesmo a maratona, abaixo de 3 horas. A persistência é você procurar outros caminhos. Pô, não deu. Dessa vez não deu, né? Você falou que, na conversa passada, você falou que a primeira você fez ali um 28,40, um 29,40, né? E Foi 28, é. um 28,40, beleza. A segunda, você foi pro risco e aí não conseguiu, você viu que não dava. Mas imagina, se E você. assumir a responsabilidade, igual você acabou de comentar. Exato. Tem que Então, assumir o risco, né? exato. Então, vou assumir a responsabilidade, errei, pô, dei mole, né? Não era para ter, né, feito dessa maneira. E, pô, beleza. Mas o que eu faço então, de repente, para baixar dos 1,28,40? Será que eu tenho que treinar mais? Será que eu tenho que respirar melhor? Será que eu tenho que melhorar meu preparo cardiorrespiratório? Será que é treino físico? Será que é o tempo? Né? Será que eu, porra, preciso pegar? Se bem que essa última prova estava chovendo, né? O tempo estava tranquilo. Mas será que eu tenho que treinar num tempo mais quente? Porra, será que é um tênis? Né? Então você vai pensar em alternativas que, tipo, podem fazer você sair daquilo ali. Isso é persistência. Você vai tentar chegar no mesmo resultado. O problema é que às vezes eu acho que a teimosia, né, é quando a gente fica muito fixado, né? Fica, eu quero conseguir, eu tenho que conseguir e só pode ser daquele jeito, né? Ou eu já até ouvi algumas pessoas falando assim, na minha época não tinha nada disso de ficar treinando, como é que é o fartlek, né? Esse negócio de ficar, não, tu tem que comer farofa ali, sai correndo e é isso mesmo, corra até descalço, né? É engraçado como é que as pessoas, né, o software não atualiza, né? Não, tá ali. As pessoas insistem na mesma coisa. Então, cara, tem tantas outras coisas que você pode circular ali e tentar mudar a estratégia e não ficar, né, preso, né? Porque se eu pensar em luta, né, é muito comum a gente ter alguns atletas que têm aquela barreira com um adversário específico, né? Caralho, nunca ganho dele. E aí, como é que eu tenho que ganhar dele? É fazendo a mesma coisa? Né? Einstein já dizia, né? Loucura é você repetir sempre a mesma coisa, tentar resultados diferentes. É diferente. Então, se você ficar insistindo naquilo, né, da mesma maneira, isso é teimosia. Você já, cara, não deu. Então vamos tentar de outro jeito. Então, esse é o meu ponto. Mas, de novo, também pode ser algo que seja muito relativo para aquela pessoa, que de repente aquela insistência naquele ponto lá pode surtir algum efeito. E eu acho que não. Eu acho que sempre a gente precisa escolher outros caminhos. Mas me diz. Abrir os leques, né? Eu fiquei imaginando, porque quando a gente pensa numa preparação, aí tem diversos ângulos, né? É um espectro, né? Então, você tem que pensar na parte de um corredor, você tem que pensar na parte cardio dele, né? A parte de condicionamento, você tem que pensar na parte
de fortalecimento, tem que pensar na parte nutricional, aí tem a sua parte, que é a preparação mental, aí você tem que pensar na preparação para a prova, né? Porque tem a estratégia da prova da pessoa. Às vezes ela está condicionada, etc e tal, mas se ela fizer algo que ela não está treinada, não tem como dar certo. Então, a partir do momento que você avalia, agora eu citei 5, né? Mas tem outros aspectos. Você avalia isso e, realmente, eu estou fazendo tudo certo, então talvez não era a hora, né? Talvez não era a hora disso acontecer, ou então não era o dia, algo externo a você, que você não pode controlar, fez a falha do evento, né? Do momento. E outra coisa, Léo, que eu lembrei, que você falou dessa adaptação. A adaptação é algo inerente, né, ao ser humano. É uma das características principais, se não for a principal, do ser humano. E ser maleável a dias bons, dias ruins, é primordial, né? Tipo, você não conseguir se adaptar. Talvez o clima está ruim. Você mudar sua estratégia, você ser insistente, que aí eu acho que chega o ponto da insistência, ser insistente com o que estava planejado e não querer adaptar, pode ser Aí é teimosia. um buraco que você está cavando. Aí entra na teimosia. Exato. Aí é teimosia, porque eu acho, cara, você falou de estratégia, né? Eu acho lindo, né, quando a gente, principalmente em alguns esportes, né, os seus, os de endurance, a gente consegue fazer de estratégias, né, mais corretas, onde a gente consegue prever muito melhor o que vai acontecer, né? Principalmente em corrida de pista e natação, né, de natação em piscina, também você consegue prever ali de uma maneira tranquila, porque basicamente, você está concorrendo contra você, né? E é ótimo quando você consegue fazer um planejamento e tudo sai de acordo com aquilo que você pensou. Tem algumas mudanças? Tem. Beleza, pode dar alguma coisa errada ali no meio do caminho com você, mas se está no seu controle, automaticamente você já pensa que, pô, aquilo ali, ó, deu errado, mas eu já estava preparado para aquilo. Eu fico pensando muito, você falou de adaptação, né? Um dos termos que eu acho que está muito, muito em moda agora, até pela questão da era digital, é a flexibilidade cognitiva, né? É justamente isso que você falou de se adaptar a essas mudanças e ser flexível, né? De uma maneira que você consiga entender aquilo, né? Tem até um outro conceito que é o de aprendabilidade. Acho que é isso, tá? Eu posso estar falando besteira. Que é, tipo, você conseguir se adaptar àquilo e você ser flexível a ponto de conseguir aprender qualquer coisa, né? E esse skill, né? Essa habilidade de, cara, não, isso aí eu aprendo. Me dá um tempinho aí que eu consigo aprender esse novo software, essa nova condição, essa nova ferramenta. E eu acho que esse é o ponto mais legal, de que algumas pessoas, às vezes, ficam rígidas demais e não conseguem alterar. Tipo, vamos lá, preciso fazer a atualização do software e a atualização do software, ela parte do princípio que você atualiza o software para corrigir bugs, mas também para ele se adaptar e rodar bem naqueles sistemas operacionais, né? Cara, a gente funciona mais ou menos da mesma maneira, né? Porque isso, pô, você precisa se adaptar a uma nova era, um novo tempo, um novo esporte, alguma coisa que de repente você não estava preparado, mas que precisa ser atualizado. E aí, quando você fica, não, tem que ser do meu jeito, cara, óbvio que vai dar merda, né? Não tem como. Não tem como sair disso. Mas já, até para a gente ir caminhando pro fim, eu sempre fico pensando, né, sobre essa questão de ser teimoso, e eu até fiz uma brincadeira com você, né, sobre que orgulho, né? Como é que você acha que você hoje, né, mesmo aí na primeira lesão, você conseguiu olhar para essa situação e dizer, cara, ok, vou pegar os livros aqui, vou estudar, porque é o que eu posso fazer. Como é que você aprendeu isso? Exatamente o que você falou, de não ser rígido, né? Ter olhares para outras áreas. Tem o livro que eu li até recentemente, Por que Generalistas Vencem Especialistas. Ele traz exatamente esse conceito.
porque os generalistas vencem porque eles estão abertos, estão ligados em outras alternativas, não somente aquela do especialista, a mesma coisa sempre, a todo momento. E eu acho que, por conta disso, eu gosto de ver outras áreas e minha vida não depende só de uma coisa. Então, por isso que eu acho que eu consegui me atualizar. Claro que, talvez, se fosse para outra situação, eu não teria essa maleabilidade como eu tive. E por isso que eu acho que que você até gosta do conceito, né, de antifragilidade, de você levar uma pancada, entender por que você levou a pancada e retornar melhor. Eu acho que isso tem que ser uma constante na vida. Brilhante. Eu ainda tenho que evoluir um pouco mais, né? Então, para conseguir lidar melhor com essas adversidades e o melhor ainda, parar de me machucar, né? Porque, porra... Entender qual o espectro que você está errando, talvez, né? Ah, então, eu já sei. Eu sei que não era para eu estar fazendo tanta coisa assim, de maneira concomitante. Talvez eu esteja errando de novo uma coisa que não era para fazer, né? Mas, nesse caso, nesse assunto, digamos que eu estou assumindo a responsabilidade porque não tinha muito para onde fugir, né? Talvez a teimosia, ela está em... Será que eu vou jogar na sexta-feira? Porque tá doendo, né? Aí entra aquele... eu vou falar de um outro livro, né? Que é O Ego é o Seu Maior Inimigo. Aí entra aquele outro embate do tipo, porra, cara, eu não tô com o cotovelo legal. Eu vindo de um sábado e domingo, né, treinando o dia inteiro lá no judô, que eu não pude faltar, por causa do módulo. Eu tenho que, né, eu já marquei, não posso deixar de fazer esse jogo, porque já posterguei demais. Mas eu tenho opção, né? E até pegando um documentário que eu achei ótimo, né? Um documentário, um filme que tem no Netflix, que é Fischer versus Federer. Não sei se você já assistiu. Que Não, mas não, então, vou falar. sem dar spoiler, chega um momento lá que ele pensa, cara, eu não tenho opção, né? Eu não tenho opção. E ele fala, não, calma aí, tenho sim, né? E no meu caso, trazendo para mim, com essa distância abissal de Absurdo. Federer e Fischer, é a mesma coisa, pô. Eu tô concorrendo, eu tô na semifinal do torneio da Associação dos Tenistas Amadores de Petrópolis, na terceira classe, que, pô, ano passado eu fui vice-campeão, já perdi a segunda, fiquei puto porque a minha corda arrebentou, minhas duas cordas arrebentaram, e eu não consegui me adaptar com a... Ele até me emprestou a raquete, e eu podia chegar lá e falar assim, ó, na sexta-feira, ou nem ir e falar assim, ó, realmente não vai dar para jogar. Por quê? Porque meu cotovelo não tá legal e, pô, pode ser que eu até machuque mais, né? Que eu cause mais dor do que outra coisa. Mas aí fica aquela coisa, porra, vou entregar de graça, né? Vou perder de WO assim? É isso mesmo? Então dá aquele, cara, não faz isso não, né? Vai lá, parte pro sacrifício que você consegue, né? Aí fica o diabinho aqui, ó. Diabetes. Vai lá que você consegue. Então, não percam no próximo podcast o que eu decidi e como é que tá a lesão A do gente meu pode amigo. falar sobre ego também na próxima. Por favor, esse livro é fantástico. Tema interessante. O ego é o seu maior inimigo. E é, se vocês tiverem pergunta, dúvidas, sugestões, críticas, insights, por favor, é só mandar para a gente. Beleza? É isso aí. Vamos lá, então? Um abraço Fechou. Valeu, galera. por assistir Sport Talks. Tchau, Até o tchau. próximo. Valeu.